Joia pessoal, Lucas de volta com mais um conteúdo para o canal. O de hoje é a evolução do Super Mario, então se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê like em nosso vídeo e vem comigo! Em 13 de setembro de 1985, o primeiro Super Mario Bros. Foi lançado no Japão para o Famicom, mudando para sempre a cara da indústria de games. Poucos meses depois, quando chegou aos Estados Unidos junto com o Nintendo Entertainment System, o jogo revitalizou a indústria de jogos eletrônicos no país, colocando não só a Nintendo em uma força dominante durante quase uma década, como tornou o herói do game, o titular Mario, em um dos personagens mais reconhecidos em todo o planeta. De 1985 para cá, muito mudou e o mascote da empresa não foi exceção, e nada mais justo do que, além de 38 anos ser um tempo considerável, Super Mario Bros. Não foi nem a primeira vez que Mario mudou de visual. A primeira vez que Super Mario apareceu para o mundo dos games foi em Donkey Kong, lançado em 1981. Com o nome de Jumpman, Mario foi concebido inicialmente como um carpinteiro que precisa resgatar a princesa Pauline do gorila que dá nome ao jogo. Jumpman já trazia algumas das características de suas futuras versões, incluindo um bigode e um chapéu. A partir de Donkey Kong Jr., em que ele assumiu o papel do vilão do jogo, Jumpman passou a ser chamado de Mario, em uma espécie de homenagem a Mario Segale, proprietário do prédio onde a humilde Nintendo of America havia se estabelecido. Antes do sucesso do Donkey Kong original, a divisão dos Estados Unidos estava mal das pernas e Segale visitava constantemente cobrando o aluguel atrasado. Curiosamente, as cores de suas roupas são justamente o contrário de seu visual mais reconhecido, com um macacão vermelho por cima de uma camisa azul. A segunda participação do Mario no mundo dos games foi Mario Bros, lançado em 1983. O jogo conta novamente com o Mario como protagonista, mas desta vez seu emprego mudou oficialmente de carpinteiro para encanador, já que a estrutura das fases do jogo passou a incluir uma série de canos de onde caíam os inimigos. O visual de Mario não mudou radicalmente, embora agora era possível ver as animações de sua boca, mas a cor de suas roupas foi invertida em relação ao Donkey Kong, com um macacão e boné azuis e uma camisa vermelha. Não só isso, ele ganhou um design alternativo na forma de Luigi, seu irmão criado para possibilitar partidas com 2 jogadores. Em 1985 lançaram Super Mario Bros. No jogo que originou a série, Mario aparece com um estilo de roupas diferente, ainda com um macacão vermelho, mas com uma camisa e botas marrom, contando com uma versão básica e super, maior, mais forte e resistente ao consumir um cogumelo vermelho. Além disso, ao pegar a flor de fogo, Mario é capaz de soltar bolas de fogo, e esta mudança é indicada nas suas roupas, com o macacão ficando branco e a camisa em vermelho. Em 1988, no Japão, foi lançado Super Mario Bros. 2, que não tem uma evolução visual tão diferente de seu predecessor, sendo mais conhecido por sua dificuldade significativamente maior. Mas aqui no ocidente, o nome Super Mario Bros. 2 pertence a um jogo completamente diferente, uma versão retrabalhada do jogo Doki Doki Panic, mas desta substituindo os personagens jogáveis por Mario, Luigi, Toad e a princesa Peach. Além disso, o mais notável é que o sprite de Mario finalmente ganhou a coloração pela qual o personagem é mais reconhecido, com um macacão azul e uma camisa e boné vermelhos. No fim, o Super Mario Bros. 2 japonês também chegou ao ocidente e é conhecido por aqui como The Lost Levels.
Também em 1988, é lançado o Super Mario Bros 3, considerado até hoje por muitos como o melhor jogo de Mario 2D, se não o melhor jogo da série de todos os tempos. Super Mario Bros 3 mantém o visual do macacão azul e chapéu vermelho e inclui um dos visuais alternativos mais famosos do encanador, a Tanuki Switch, que dá a Mario orelhas e um rabo de guaxinim. Em 1990 é lançado o Dr. Mario. Embora Mario já tivesse aparecido com visuais diferentes em participações especiais nos jogos de NES, talvez nenhum estilo alternativo do personagem seja tão memorável quanto o Dr. Mario, em que o encanador acaba vestindo um jaleco e estetoscópio para o icônico jogo de quebra-cabeças contra vírus. Super Mario World é lançado em 1991. Com um poder superior do Super Nintendo, Mario ganhou uma versão de maior qualidade gráfica e artística até então, com um visual mais colorido e bem definido para seu mascote e uma capa de super-herói para alçar voos ainda maiores. Super Mario World também conta com a estreia do dinossauro Yoshi, que ganharia mais protagonismo no jogo seguinte da série. Em 1995 é lançado Super Mario World 2 Yoshi's Island. O jogo é uma pré-sequência de Super Mario World, onde o jogador desta vez controla somente o Yoshi, que deve acompanhar Mario, ainda bebê, através de 6 mundos a fim de reuni-lo com o seu irmão Luigi, que tinha sido sequestrado por capangas de Baby Bowser. Neste jogo, Mario conta com seu visual mais diferente e único em todos os seus anos de história, o de um bebê. Em 1996 é lançado Super Mario 64. Em sua estreia no mundo dos games tridimensionais, Mario talvez pareça significativamente mais poligonal do que em futuros jogos, mas seu visual básico se manteve pelos próximos 14 anos, até mesmo no futuro em jogos de plataforma 2D. Este também é a primeira vez que Mario ganha uma voz dos games, sendo interpretado pelo ator Charles Martinet, que continua como voz oficial de Mario até os dias de hoje. Super Mario Sunshine, lançado em 2002, é um jogo de GameCube. Aparou as arestas do Mario visto no Nintendo 64 e desde então o mascote da Nintendo manteve um visual parecido nos jogos 3D seguintes, com as diferenças mais significativas aparecendo no detalhamento de gráficos e em mudanças de suas roupas. Mesmo em Sunshine, isso é visível, com Mario usando uma camisa com mangas mais curtas do que seus jogos anteriores e com a adição de Flood, o dispositivo especial usado para limpar a sujeira de Isle Delfino. Em 2013 é lançado Super Mario 3D World, lançado inicialmente para Nintendo Wii e futuramente no Nintendo Switch. Mario, assim como Luigi, Peach e Toad, podem se vestir com roupas de gato que contam com suas próprias particularidades e mecânicas de gameplay únicas. Para celebrar os 30 anos de Super Mario Bros., a Nintendo lançou o Super Mario Maker em 2015, permitindo fãs a criar suas próprias fases da série em plataforma 2D. O jogo também introduziu uma versão literalmente bizarra de Mario, conhecido como o Weird Mario, cuja transformação deixa Mario mais alto e mais magro, além de dar a ele habilidades semelhantes às de Luigi, com pulos mais altos e menor inércia.
De acordo com o produtor Takashi Tezuka, o erro de Mario surgiu de um bug no desenvolvimento do jogo que a equipe achou tão interessante que decidiu colocá-lo de forma correta no game. Em 2017 é lançado Super Mario Odyssey, último jogo da série principal lançado nestes 38 anos, embora tenha sido seguido por Super Mario Maker 2 em 2019. Em Super Mario Odyssey, o herói ainda tem o seu estilo visual estabelecido em Sunshine, mas agora conta com um chapéu especial, cap, e principalmente uma série de diferentes escolhas de vestuário. Isso inclui o conjunto, que coloca Mario sem camisa e com roupa de banho, que casam de forma excelente para explorar o ambiente praiano de Seaside Kingdom, mas que pode ser usado a qualquer momento do jogo. Yeah, come on.